Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para ensinar para vocês como que a gente faz para usar o Nester para dar feedback, tá? Então, eu criei aqui um espaço de exemplo de uma organização, e essa organização tem eu, e tem a Tatiana, e tem o Flávio, tá? Atualmente, no papel de marketing, tá a Tatiana, e no papel de financeiro, tá o Flávio. Eu não estou aqui em nenhum papel, mas eu vou me colocar no papel de Circle Lead, que seria o líder assim do círculo, né? Que vai iniciar o círculo. Então, como é que funciona esse sistema de feedback dentro do Nestor? Para começar a usar o feedback, primeiro ele precisa ser habilitado dentro do seu espaço de trabalho, tá? Aqui nas configurações. Mas para esse exemplo, eu vou supor que isso já foi feito, porque lá você pode configurar que tipos de feedback você quer habilitar, você pode até configurar feedbacks completamente novos, mas isso foge um pouco do objetivo de hoje, que eu quero contar para você como é que usa essa ferramenta. Então, para iniciar o feedback, a gente normalmente vai clicar aqui no Nester, na barra lateral, nessa etiqueta chamada aplicativos. Aí eu tenho aqui meu feedback. Tá? Então, meu feedback, eu posso a partir daqui, então, pedir feedback ou dar feedback, né? Nesse caso, eu vou dar feedback, tá? E aí eu vou escolher aqui a organização que eu tô e para o papel. Então, isso é importante no Nestor, todo feedback é orientado por um papel. Então, por mais que você queira dar um feedback para a pessoa, você vai pensar em qual papel que você está dando feedback para essa pessoa. Isso ajuda também a ter consciência da estrutura da organização. Então, eu vou dar feedback para o papel de marketing com a pessoa que é a Tatiana, tá? Aqui tem o tipo de feedback que eu quero usar. Cada tipo de feedback tem uma característica diferente. O feedback manter, parar, começar é um feedback mais geral assim sobre a atuação daquela pessoa num específico papel. E o situação, comportamento, impacto, ele é um feedback mais focado em uma situação específica que aconteceu, que você quer falar sobre ela. Então, vou mostrar aqui o manter, parar, começar, tá? Então, escolhi o papel, escolhi a pessoa e escolhi o tipo de feedback e coloco em próximo. Então, aqui eu vou poder ver o que eu posso escrever. Então, manter são as coisas que eu considero boas que a pessoa está fazendo já nesse papel e que devem ser continuadas. Então, é uma espécie de celebração. Então, eu posso falar assim: ah, que bom que você manda sempre a newsletter com um tom divertido. Por exemplo, o papel de marketing tem uma responsabilidade que é mandar essa newsletter, então eu quero colocar o que eu achei bom. O parar são as coisas que eu quero que são menos boas, não são tão legais, que poderiam ser interrompidas. Então eu posso começar com que pena que não estamos conversando o suficiente com os clientes. Várias perguntas ainda estão sem resposta no nosso site. Uma coisa que eu percebi que me incomodou que eu acho que o papel poderia parar de fazer, né? E o começar são coisas que não estão sendo feitas atualmente, mas que seria bom começar a fazer. Então, por exemplo, que tal iniciar um encontro semanal com os clientes para ouvir feedbacks, né? Então é legal que o manter a gente pode começar sempre com essa palavrinha que bom, o parar a gente pode começar com a palavrinha que pena e o começar que tal, né? Então aqui fica um convite, aqui fica uma celebração, aqui fica uma observação sua, né? E aí tem uma pergunta 4 que se você perceber que tem alguma coisa que você pode oferecer que vai permitir a pessoa melhorar significativamente a sua contribuição, você pode colocar também. Então, se você não achar, você não preenche isso aqui,
ou se você achar que ela já está fazendo uma contribuição significativa. Se você perceber que tem alguma coisa que pode significativamente alterar a contribuição dela naquele papel, você pode preencher aqui, tá? Se você quiser continuar depois, você pode salvar aqui para continuar depois. Se você fizer isso, ele fica aqui aguardando você no seu aplicativo. Se você clicar, ele vai continuar do ponto que você parou, tá? E aí, quando você estiver pronto, é só clicar no botão enviar feedback e a pessoa vai receber o feedback, tá? Aí, quando ela receber o feedback, ela vai poder ver o conteúdo desse feedback e, se ela aceitar o feedback, ele vai poder ser publicado até no perfil dessa pessoa, tá? Então, aqui estão os feedbacks que eu dei. O conteúdo dele está aqui, né? Eu posso sempre ver os feedbacks que eu dei e os feedbacks que eu recebi. E se eu quiser pedir feedback, eu posso também clicar nesse botão. E aí, na minha organização, eu posso escolher um papel. Eu quero pedir feedback sobre um papel que eu energizo, né? Então, eu estou no Circle Lead, eu vou clicar aqui. E eu quero feedback da Tatiana, por exemplo. Tá? E também posso pedir feedback do Flávio. Então, eu quero feedback dos dois usuários sobre o meu papel, sobre a minha atuação no papel Circle Lead. Aí eu posso aqui fornecer informações sobre esse feedback. Então, por exemplo, queria saber como está minha atuação geral, ou então a minha atuação sobre a criação de uma boa estratégia para o círculo. Tá? Então, esse textinho vai acompanhar o feedback que as pessoas o pedido que as pessoas vão receber. Eu posso escolher se eu quero feedback manter para conversar ou situação, comportamento e impacto. Tá? Então, enviei o pedido, e depois as pessoas vão receber esse pedido e vão poder enviar um feedback para mim. O outro tipo de feedback, que é a situação, comportamento e impacto, eu também vou dar um feedback desse para o financeiro, para o Flávio. Ele é um pouquinho diferente, tá? Então, aqui você vai ver qual é a situação, então, o tempo, o lugar, né? Então, eu vou, por exemplo, falar, a situação aqui é a reunião de fechamento financeiro. Aí, o comportamento que eu observei, as palavras e comportamentos. Então, o comportamento pode ser falta de check-in na reunião. E o impacto acho que as pessoas chegam mais nervosas nessa reunião. Então, é um feedback mais focado numa situação específica, comportamento que a pessoa teve e o impacto que está tendo para você, tá? E aí você também pode dar esse feedback e a pessoa vai receber, tá? Então, esses são os dois tipos de feedback que eu vou comentar aqui, e esse é o sistema basicamente de feedback. Também é interessante que, se você não quiser entrar pelo aplicativo de feedback, você pode, na organização, qualquer momento que você estiver vendo a pessoa, por exemplo, você está aqui na governança, papéis, aí você vê aqui o financeiro, o Flávio. No Flávio, peraí, e agora aqui, ver o perfil do Flávio, feedbacks, e aí sim, dar feedbacks para o Flávio. Tá? Então aqui eu escolho papel e o tipo de feedback que eu quero dar. Também posso pedir. Então, você pode fazer isso tanto pelo aplicativo do feedback, quanto direto no perfil da pessoa. Tá bom? Então era isso que eu queria contar. Se vocês tiverem dúvidas, só perguntar para mim depois. Um abraço.